Como vai, tudo bem? Eu sou o Vitor e essa é a minha primeira aula de Godot. A minha ideia com essa série de vídeos é fazer um ensinamento de como você pode começar na Game Engine e aprender a fazer os próprios jogos do zero. A maioria dos tutoriais que tem por aí, eles não ensinam você a fazer jogos. Eles ensinam você, no máximo, copiar o jogo deles e reproduzir. E eles não ensinam os meandros e as ideias, as coisas importantes da Game Engine e as coisas importantes de programar. Saiba qual vai ser o seu nicho. Eu sou um ilustrador, designer gráfico e programador. E essas vão ser as competências que eu vou estar ensinando aqui. Algumas outras competências no game design, como por exemplo música, não vão ser abordadas e eu irei focar no básico. Se você não sabe por onde começar, comece programando. Todo o resto vai ter assets de graça. Não se limite só porque você não sabe fazer arte ou você não sabe fazer música. Use da internet, tem vários de graça, tem vários que são muito baratos. Tem Patreon que você paga tipo $2, R$2 e consegue centenas de conteúdos grátis e que você pode usar à vontade. O importante é, faça. Você vai ter o seu Godot. Você pode instalar ele baixando pelo site ou pela Steam. Eu estou usando a versão mais nova do Godot, 4.2. Pronto, essa vai ser a sua primeira contato com o Godot. Vai começar com essa tela. Você vai criar em criar. Pode deixar como forward place. Não faz tanta diferença o que você vai escolher agora. É mais relacionado se você quer fazer jogos focados no mobile ou não. Você pode nomear o que você quiser. Eu vou chamar de tutorial 1 e vamos criar um projeto. Primeiro você entra na interface de 3D do Godot. Se você clicar aqui, você vai para Workspace 2D dele. Se você clicar aqui, você vai para a IDE dele. Para quem não tem tanta noção do que é uma IDE, é como você pode editar scripts, editar código de uma forma melhor do que você usar, tipo, Notepad. É um nome como chamamos isso. A primeira coisa que você tem que fazer é criar uma cena 2D. E não se preocupe com nada agora. A gente vai focar primeiro em entender como funciona o básico do GDScript, que é a linguagem de programação do Godot. Sem ter um fundamento de como funciona o GDScript, a gente não consegue fazer jogos. Simples. Por isso, é importante você ter uma certa noção do que começar de qualquer jeito. Por exemplo, eu vou criar um character board 2D. Quando você cria um script no Godot, você já tem template que você pode ter. E você pode criar ele, já vem bastante coisa, ele já faz um movimento de um bonequinho que está jogando num jogo de plataforma, com gravidade, com tudo. Eu já vi muita gente ensinando a fazer um jogo com isso. E, particularmente, eu acho que isso não faz o menor sentido. Por que tem um negócio escrito func, underline physics process delta? Por que tem um if not aqui? Por que tem um input? O que é input? O que é esse UI accept? O que é and is on the floor? Essas coisas são importantes para você ter autonomia. Você não precisa aprender como você faz, por exemplo, um Flatbird. E eu vou ensinar passo a passo, você vai copiar meu Flatbird. Você tem que aprender como você pode fazer o seu Flatbird sem olhar um tutorial. Isso que as pessoas chamam de infernos tutoriais, porque você nunca vai sair disso. Eu não acho legal você começar por aqui. E por isso a gente vai ter uma abordagem um pouco diferente. Vamos deletar isso aqui. Aqui, nesse botão, você remove um script de um node. Como funciona o Godot? Todo node, ele pode ter um script atrelado a ele. Por exemplo, eu criei outro node 2D, eu vou chamar ele de nada, porque ele não vai ter absolutamente nada, mas eu vou adicionar um script para ele. Eu posso escolher onde for, eu posso criar uma pasta chamada script e eu vou salvar esse nada aqui. Mas eu vou chamar de, por exemplo, tutorial. Vamos lá. Criei. Toda vez que você cria, ele vem com duas funções. Underline ready, underline process. Já está até escrito aqui. O ready, ele funciona toda vez que esse node específico foi chamado pela primeira vez. Ele foi criado, as coisas no ready acontecem. O process acontece toda vez que passa um frame. Em desenvolvimento de jogos, a gente chama o delta de delta time. É o tempo que é basicamente uma fração do segundo. Porque os jogos não funcionam sempre a 60 FPS. Então a gente não pode chamar um número específico e falar, vai sempre rodar assim. Não, eles rodam em variações diferentes de FPS em cada máquina. Por isso existe o Delta Time. Ele é uma forma de você conseguir dividir os segundos de uma forma mais prática. Por exemplo, se tiver 20 FPS, o Delta Time vai ser 1. Se tiver 60 FPS, vai ser outro. E
com isso você pode contar tempo. Bom, vamos lá. O que são variáveis? Variáveis na programação são a forma que você tem de salvar informação enquanto o código roda. Essa informação é salva na memória RAM. E toda vez que você fecha o código, ela deixa de existir. Nada é salvo. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um jogo. Eu vou criar var. Eu estou declarando a minha variável usando var. Então, o código sabe que essa linha é uma variável. Var vida igual a 1. Eu acabei de dizer para o código que o meu jogo, eu estou com 1 de vida. Se eu vir na função _ready, você pode declarar variáveis. Declarar variáveis é o que a gente chama quando a gente cria uma variável, quando a gente coloca esse var aqui. Mas você não pode modificar variáveis no GDScript fora do ready, ou fora de alguma função. Tanto process quanto ready, como qualquer outro. E se eu fizer isso, vai dar erro. E eu posso até tentar rodar, mas não vai rodar. Eu vou dar um Ctrl S, ele vai perguntar se é para salvar essa cena que a gente criou. Vou dizer que sim. Salvar. Vou tentar abrir. Ele está perguntando, toda vez que o seu projeto não tiver uma cena principal definida, ele pergunta se você quer que a atual seja a cena principal definida. Você fala que sim, vamos começar, já vai dar erro. Nem vai abrir. Viu? Agora, se eu vier aqui adicionar vida fora, eu deixei a vida fora, abriu. Não tem nada no jogo, mas abriu. Eu vou usar agora uma função. Sobre funções a gente vai falar disso no futuro, não se preocupem. Mas por enquanto vamos focar em variáveis. Print, que é quando eu imprimo alguma coisa, vai aparecer a informação aqui embaixo, nesse console que tem as informações salvas do jogo. Eu vou dar um print vida. Eu vou dar de novo vida mais igual a 1. E print vida. Aí, viu? Mudou. Agora, vida começou com 1, eu adicionei 1, eu adicionei 1 de novo. Se eu fechar e abrir de novo, o que vai acontecer? Vai ser a mesma coisa, 2 e 3. Como eu falei, as variáveis são salvas na memória RAM. Toda vez que você fecha o programa, o computador deixa de existir. E, claro, existem formas de você manter essa informação persistente, que é salva entre sessões, mas isso é uma coisa bem mais avançada que a gente não vai ver agora. Não se preocupe com isso. Por enquanto, seu jogo vai existir e vai morrer enquanto ele estiver aberto. Com esse primeiro conceito entendido, vamos falar um pouco de outras linguagens de programação. GDScript, se você já ouviu falar, ela tem uma sintaxe muito parecida com Python. Ela é uma linguagem muito diferente de Python na sua escrita e como ela funciona. Não vamos entrar no caso aqui, mas pense. Toda vez que você lê ela, você vai ler e vai se lembrar de Python. Ela é uma linguagem pythônica. O que isso significa? Uma linguagem pythônica é uma linguagem que te força a escrever espaços em branco. Por exemplo, eu vou fazer uma função aqui. Por exemplo, eu fiz essa função aqui, teste, tem um if e tem um retorno. Vamos falar de tudo isso no futuro, mas perceba que eu preciso dar um espaço e dar um espaço. Todo bloco de informação, ela precisa de um espaço para existir. Eu vou abrir qualquer código meu em JavaScript para você ter uma noção. Por exemplo, eu fiz agora uma pequena função em JavaScript, que é uma calculadorazinha bem básica. Você não precisa entender JavaScript, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Você consegue ver que tem essas colchetes aqui? Esses colchetes definem o que é cada coisa. Eu tenho um plugin que faz os cubozinhos, então você consegue ver até melhor o que está acontecendo. Se, por exemplo, eu fizer isso aqui em JavaScript, e eu vou deixar o código todo estranho, e o resto eu vou deixar normal, ou isso e puxar para cá, o código ele vai funcionar normal, independente. Por exemplo, eu vou até fazer isso rodar. Se por acaso eu faço uma coisa dessa em GDScript ou em Python, que são linguagens que o espaço em branco importa, não vai funcionar. O código vai dar erro. Em vez de a gente usar colchetes, a gente usa o espaço em branco. E como funciona em outras linguagens de programação? Em GDScript, quando a gente declara uma variável, a gente coloca var deus igual a 10. Em JavaScript, a gente coloca var ou let. Isso é uma peculiaridade do próprio JavaScript, que a gente não vai falar sobre isso, porque não é o foco. Em C++, a gente tem que deixar claro que tipo de variável é. No caso, deus como número, a gente tem que colocar int, que é integer. E isso vai ser importante para o futuro, não estou falando à toa. Gravem isso. Vamos criar uma variável var deus igual a 10.
eu tenho 10 dedos. Vamos supor que eu perdi um dedo. Dedos menos igual a 1. Eu perdi outro dedo. Então, agora eu tenho 9 dedos. Vamos supor que eu perdi outro dedo. Dedos igual dedos menos 1. Isso faz a mesma coisa que eu fiz ainda agora, que é colocar o menos ou mais aqui. Contudo, quando você pode simplificar um código, você simplifica. Porque simplesmente isso aqui é mais código. Eu tenho que escrever dedos 2 vezes. É mais coisa para falar, escrever, mais chance de erro. Então, isso é uma forma de simplificar o seu código e deixar as coisas mais simples. Agora eu tenho 8 dedos. Vamos supor que eu ganhei 2 dedos, sei lá, robóticos. Dedos mais igual a 2. Se eu dar um print agora, eu vou ter 10 dedos. Como se nada tivesse mudado. Aí vem a pergunta. Pô, ok, meu jogo eu preciso de 10 dedos. Mas meu jogo não tem violência. Não existe jeito, maneira, forma nenhuma de eu perder um dedo no jogo. Eu tenho 10 dedos, ok. Faz sentido. Ou no meu caso, meu jogo é um jogo de alienígenas. Eles têm 6 dedos. 3 em cada mão. E o importante é importante que eu lembre quantos dedos tem o tempo todo. Só que, poxa, meu jogo não tem violência. É um jogo fofinho, um jogo legal. Eu não vou perder nenhum dedo na guerra com uma granada. Eu não vou colocar isso no jogo. Como que eu posso fazer para poder deixar o dedos como uma constante, algo que não é variável? Você vai mudar na declaração e vai colocar como const. E é importante que você mude e coloque dedos no maiúsculo. Vamos explicar isso no futuro. Tá vendo a impressão de erros? A maioria dos erros é porque eu deixei o dedo no maiúsculo. Vamos modificar todos eles. Pronto. Agora até apareceu outro erro. O que aconteceu? Eu não posso modificar um valor que é uma constante. Isso significa que os meus dedos sempre vão ser 6. Independente do que acontecer. E o Godot vai me avisar se eu mudar os dedos. Tá, mas você que está começando agora pode pensar, pô, isso não faz sentido. É muito melhor deixar como uma variável que caso, por algum motivo, eu coloque violência no meu jogo e dê para arrancar dedos, eu possa, ter essa opção. Não faz sentido? Não faz sentido. Por quê? Primeiro que não é legal que você adicione e remova ideias no meio tão determinantes como, por exemplo, arrancar ou tirar um dedo. Isso vai gerar um monte de problema no seu código. É muito bom, quando você está fazendo um jogo, já planejar ele do início ao fim. E você já deixar o código pronto para as coisas que vão vir no futuro. Muitos problemas vão existir se você deixar um código feio, um código estranho, um código que possa ser interpretado de formas ambíguas. A vantagem do const é tanto para você no futuro, quando for reler esse código, ou se alguém for ver esse código que não seja você, seja outra pessoa, ele vai entender, tá bom, dedos são uma constante, dedos não mudam, nem vou pensar nisso. Não vou mudar dedos, não vai ter nenhum bug relacionado a mudar dedos. Isso com dedos pode parecer uma besteira, mas vamos fazer outro exemplo. Eu estou fazendo um Flappy Bird. Então, eu quero que, se você já jogou o Flappy Bird original, você sabe que o passarinho nunca muda a velocidade dele, independente de quantos pontos ele tem. Então, eu vou dar um const max velocity igual a 100. A velocidade máxima vai ser 100. Independente do que acontecer, vai ser 100. E isso vai estar no código. Se um dia outro programador ver isso, ele vai entender que eu fiz uma constante, porque isso não muda. E se eu quiser modificar o original e tal, eu quero fazer que o passarinho multiplique com o tempo a sua velocidade. Eu não quero fazer igual o Flappy Bird, eu quero que realmente mude um pouco com o tempo. Você pode, em vez de modificar a sua max velocity original, você pode criar uma função. De novo, vamos falar de funções no futuro. E eu vou explicar isso muito bem. Por enquanto, não se preocupe com isso. Pronto, o que eu fiz? Eu fiz uma função que ela vai me retornar sempre a velocidade com um pouquinho modificada, que é relacionada ao tempo. Eu não preciso modificar a minha função original. Isso é uma boa prática.
para evitar bugs, para evitar problemas. Além de, se um programador no futuro ver isso, ele vai entender de cara o que está acontecendo e vai ser mais fácil para ele. Vamos voltar para o início. Lembra que em C++ eu falei que você precisa declarar a variável antes? Em Godot, você pode fazer isso. Godot é uma linguagem dinâmica que pode ser estática. Por exemplo, como eu falei da última vez, uma constante. Pi é uma constante. Pi sempre vai ser 3,14 e agora ele é um float. Float são números decimais, números com vírgula. Int são números inteiros. Eu vou me aprofundar disso no próximo vídeo, mas é bom dar uma explicada. Agora eu posso fazer também var idade int igual a 19. Então quer dizer que meu personagem tem 19 anos, por exemplo. Ou no caso, var nome string igual a João. String é uma sequência de caracteres. A, B, C, D, por aí vai. Algumas linguagens de programação te dão a opção de ter uma caractere só, que aí eles chamam de char. Outras não. Em Godot, você não tem como fazer isso. Você só usa strings. Tá, mas qual é a vantagem de eu declarar o que é a variável antes? Isso pode te evitar bugs no futuro. Por exemplo, idade sempre vai ser um número inteiro. A pessoa não vai ter 19,5 anos. Um string sempre vai ser o string sempre vai ser uma sequência de caracteres, não vai ser um número, não vai ser outra coisa. Por aí vai. Quando você faz isso, você impede que você reutilize uma variável de forma errônea. Nunca é bom reutilizar variáveis que não foram pensadas para isso. Cada variável serve para uma coisa. Você não pode ter uma var faz tudo e ela pode ser um true, false, um string, vai mudando conforme for a necessidade. Var temporária. Var temporário você começa como nulo e nulo é nada, é nulo, é tipo um falso, é algo que não existe. Aí toda vez que você precisa mexer no tempo para salvar alguma coisa, você vai var temporário igual idade. Isso é uma coisa que você pode fazer. Você pode dizer que uma variável é igual a outra. E eu errei porque eu botei var. Tá vendo? Você não deve fazer isso de jeito nenhum. O que acontece se eu tentar alterar a idade para... Vou dar um func ready... Por exemplo, idade igual nome. Como eu falei, eu posso fazer isso. Vai dar um erro. Ele está falando que eu estou tentando adicionar uma string em um lugar que só pode ser uma integer. E se eu tentar fazer o contrário? Se eu tentar adicionar pi? Const pi. Não deu erro. O que vai acontecer se eu der um print? Idade. Deu 3. Toda vez que você, em Godot, tenta colocar um float numa variável que só pode ser integer, ele retorna como um integer. Ele arredonda e te retorna. Se for uma string ou se for outras coisas, vai dar erro. E o que dá para fazer com o que a gente aprendeu nessa aula? A gente pode criar uma frase. Vamos lá. Var nome igual a Vitor. Meu nome é Vitor. Var pets igual a... Você tem algum pet? Se você tiver algum pet, você coloca var pets igual a 5. Qualquer coisa que você tenha mais de uma unidade. E por último, vamos fazer uma constante. Const love igual chocolate. Meu amor por chocolate sempre vai ser uma constante, nunca vai mudar na minha vida isso. Como que a gente pode transformar tudo isso em uma frase? Em Godot, você não pode misturar tipos diferentes de variáveis com tanta facilidade. Então, a gente teria que fazer, por exemplo, var frase igual str, que é uma... str, que significa string, e a gente vai colocando as coisas aqui. Nome, vírgula,
está colocando vírgula para separar as coisas. Por exemplo, eu sou o vírgula nome. E eu tenho vírgula pets. E eu amo muito vírgula love. E eu vou dar um print nisso. Existem outras formas em Godot de fazer concatenar uma string, mas eu não gosto tanto delas. Eu acho que essa é a forma menos verborrágica que tem. Por exemplo, eu sou o Vitor, eu tenho. Eu esqueci de digitar, né? Eu tenho 5 e eu amo muito chocolate. Inclusive, eu errei aqui, mas pode ver que se você não colocar um espaço, a coisa não vai funcionar. Então vamos debugar isso. Pet. Eu imagino que agora vai ser um pouquinho mais gramaticalmente correto. Eu sou o Vitor, eu tenho 5 pets e amo muito chocolate. Perfeito. Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai pôr mais a fundo a ideia de variáveis. A próxima a gente vai entender melhor as funções e de lá a gente já consegue fazer um jogo e trabalhar melhor as coisas da Godot. E a gente vai poder pôr a mão na massa e parar de ouvir coisa chata. Até lá, tchau.